A gente está recebendo aqui hoje o Felipe Boaventura, ele que é representante da Encamp, que é a empresa que está com esse projeto desde 2014. E a partir de agora eu quero convidá-lo para participar aqui com a gente, já dando as boas-vindas, para a gente falar um pouco, Felipe, sobre esse empreendimento Cidade Jardim aqui em Santa Luzia. Seja bem-vindo, tá tudo bem? Boa noite, Ramon. Boa noite a todos os participantes, todos os internautas, todos os luzienses que nos acompanham. Meu nome é Felipe Boaventura, sou diretor da Encamp, tá? E é um prazer imenso. Agradeço muito, Ramon, pelo convite, né? É muito importante, né, essa proximidade, essa transparência, essa comunicação direta com a população, né? O nosso projeto, como você disse, é um projeto que já tem aí praticamente 10 anos, né, de evolução, né, de discussões, de ajustes com o município, né? É um projeto que traz benefícios para o município, né? E eu me sinto muito honrado aqui, né, pela Encamp em receber esse convite, porque até agora nós fomos convidados a falar, mas não fomos ouvidos, né? Lamentavelmente. Felipe, para a gente dar esse start aqui, o que é o empreendimento? Aquela área é uma área particular, a Encamp comprou, a Encamp tem um contrato com a família que é detentora daquela área, e o que de fato, qual é o projeto que a Encamp tem para aquela área de quase 500 mil metros quadrados? Ramon, o nosso projeto é construir um bairro planejado, um bairro seguro para Santa Luzia. Tá? Esse é o resumo do nosso projeto. Nós temos ali um terreno de 498 metros quadrados, né? Um vazio urbano em pleno centro municipal, né? O nosso projeto é trazer um bairro seguro, né? Um caminho de desenvolvimento sustentável para o município. Nesse bairro, nós estamos contemplando a implantação, tá? Sendo mais claro, a implantação de aproximadamente 500 lotes, tá? Sendo que a maior parte desses lotes são lotes para uso misto, que podem servir tanto para moradia, tá? Quanto para pequenos comércios. Tudo obedecendo à legislação, tá? A legislação urbanística da cidade, né? O zoneamento daquele local é o zoneamento ZOC 2, né? E esse zoneamento, ele define, obviamente, ali esse uso, né? O uso residencial e essas atividades de comércio de apoio, né, às residências. Respondendo à sua segunda pergunta, a Encamp detém um contrato, tá, de promessa de compra e venda, né, um contrato preliminar assinado com os proprietários do terreno já há bastante tempo, né? Esse contrato, como é usual, tá, em empreendimentos dessa natureza, ele tem uma cláusula suspensiva. Então, a gente só realiza, de fato, né, a transferência do imóvel para a loteadora quando o projeto é efetivamente aprovado, né? Então, hoje nós temos um contrato de promessa de compra e venda, né, que nos obriga a desenvolver o projeto, né, realizar todos esses estudos, esses investimentos caríssimos que nós já fizemos, né, os estudos arqueológicos, ambientais, os estudos históricos, né, fora toda a parte de engenharia que foi feita. Quando vocês, então, assumem esse compromisso por meio dessa promessa, desse contrato de compra e venda, vocês tomaram conhecimento de que ali, às margens da Avenida Beira-Rio, é uma área que já tivemos inundações, sim, é uma área que já ficou por várias oportunidades intransitável. Vocês contrataram estudos, o que foi feito, o que tem de verdade na questão do estudo hidrológico? Estão falando aí que vão construir um paredão de concreto, que é água. Eu queria saber um pouco mais sobre o estudo hidrológico. Foi feito? Vocês fizeram, além do estudo hidrológico, outros estudos para poder dar garantia de quem comprar o terreno vai estar seguro e não vai prejudicar o restante dos moradores de Santa Luzia? Muito importante, Ramon, você tocar nesse ponto. Então, Ramon, não faria nenhum sentido para a Encamp, tá? Não faria menor sentido para a Encamp implementar, né, um empreendimento que vai gerar risco à sociedade. Por quê? Nós temos 50 anos de história a zelar. Nós sabemos que Santa Luzia também tem séculos a zelar de história. E nós estamos com vocês nisso. Nós temos a nossa história para zelar e nós zelamos pela sua história. Zelamos pela história do município, né? Então, é claro que nós fizemos todos os estudos técnicos. Eu te digo que a documentação técnica desse empreendimento, ela já soma mais de 5.000 páginas, tá? Mais de 5.000 páginas. Eu não vou aqui me delongar, né, com todos os estudos que foram feitos. Vamos falar do estudo hidrológico,
O estudo hidrológico ele foi conduzido, tá, pela Conabra. Tá? A Conabra é a empresa de referência em estudos hídricos em Minas Gerais. Então, nesse sentido, nós contratamos, sim, tá, um estudo, nós sabemos, sim, que existe ali, né, uma área de inundação do Rio das Velhas. Então, nós fizemos um estudo que seguiu duas vertentes iniciais. Primeiro, nós acessamos os registros fluviométricos, tá, que datam de 112 anos. Então, como Santa Luzia é um município antigo, né, nós temos registrado, tá, o comportamento das cotas, né, de inundação do Rio das Velhas durante 112 anos. Tá? E, além disso, considerando a preocupação, respeitando, tá, e compreendendo essa preocupação popular, né, nós fizemos também um estudo de campo, tá, que buscou uma referência chamada taxa de retorno. Tá? Taxa de retorno é um conceito de engenharia, mas que, de forma geral, que a máxima cheia detectada, ela corresponde à máxima cheia de 382 anos. Tá? Então, além dos 112 anos disponíveis, tá, nos registros documentados, tá, do município e do estado, nós também fizemos uma prospecção em campo, tá, e ali, através da conjunção, tá, dessas duas informações, tanto de campo, que não é usual, tá, de campo, nós fizemos realmente um plus para a gente realmente ter uma segurança que nós precisamos, sobretudo. Eu só tenho a segurança, tá, de falar em nome da Encamp com você, com a população, seja aqui nesse canal, seja em qualquer outro meio, nas audiências, eu só tenho segurança de falar se eu souber que eu tenho respaldo técnico, né? Então, esse estudo ele foi feito nessas duas vertentes, tá? Baseado nessas duas vertentes, nós identificamos que as maiores cheias, tá, registradas no município, tecnicamente, possivelmente foram as cheias de 2020 e de 1997. Me perdoe se eu tiver errado o ano de 97, tá? Tá certo, é isso mesmo. Certo, é isso mesmo, né? Então, nós entendemos ali através dos registros, identificamos, né, nos registros, que não há nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma marca no terreno, tá, de uma cheia superior a essas duas. Essas duas cheias foram muito similares, tá, em cota, em altimetria. Identificamos que não houve, portanto, nenhuma cheia superior a essas duas, tá, e muito menos nos registros fluviométricos. Então, com base nessa cota, tá, ou seja, nessa altitude, né, tomada pela água, nós projetamos um aterro, né? Não existe paredão de concreto. Nós estamos simplesmente um aterro, né? Um aterro planejado, estudado. Infelizmente, nós detectamos que muitos aterros, inclusive, infelizmente, talvez associados até pessoas que tenham falado sobre, né, que tenham externado opiniões a respeito do terreno, né? Nós temos inúmeros aterros na cidade, né? Nós alteamos através de um aterro, é um aterro simples, não tem concreto, a gente não tem recurso financeiro para fazer um aterro de concreto no empreendimento dessa natureza. O que nós iremos fazer, única e exclusivamente, é um pequeno aterro, tá? Que fica 1 metro acima da cota máxima. Então, o nosso bairro planejado é um bairro seguro. Se a Rua do Comércio inunda e sempre inundou, tá? Sempre inundou, é porque ela, infelizmente, assim como o bairro São João Batista, assim como a Rua Felipe Gabriche, o Pantanal, infelizmente, lamentavelmente, né, talvez por falta de recurso técnico da época, né, porque principalmente a Rua do Comércio é uma rua já ocupada há séculos, né, se não me falha a memória, talvez por falta de recursos técnicos em alguns casos, talvez por falta de cumprimento das boas técnicas de engenharia também, né, em outros casos mais recentes, esses bairros foram construídos dentro de zonas de alagamento pré-existentes, né? O nosso projeto detecta isso, né? Aquela área é um remanso, não existe um fluxo de água naquela área, ok? Aquela área ela corresponde a menos de 0,1% da zona de drenagem. Então, não existe nenhum impacto. Se houvesse, Ramon, e se houver algo além de opinião, tá? Opiniões não embasadas, eu quero dizer, eu sou o primeiro interessado a saber. Se o meu projeto técnico estiver errado, eu sou o primeiro, eu assumo publicamente, isso deve estar sendo gravado, assumo publicamente o nome da Encamp com muita tranquilidade, muita serenidade. Se o nosso projeto se o nosso estudo estiver errado, eu me comprometo, tá? Eu sou o primeiro a me unir a vocês para a gente repensar isso. Sim. Quem adquiriu os lotes ali às margens da Avenida Beira-Rio, os lotes vão ser para os fundos vão dar na Avenida Beira-Rio. Quem adquiriu o lote ali
Não? Não. Existe uma área verde, né? O terreno, o empreendimento, ele contempla a implantação de 144 mil metros quadrados de áreas verdes, tá? Que, inclusive, hoje são pastos, né? E a gente vai replantar, vai recuperar essas áreas, né? Existem, inclusive, 2 nascentes, tá? Então, os lotes, eles não dão fundo para a avenida, os lotes dão fundo para a área verde, tá? Então, você tem, inclusive, hoje, vamos dizer assim, aquele paredão verde que existe ali hoje, ele nem, não é que ele vai ser mantido, ele vai ser melhorado, né? Porque nós somos obrigados, no contexto do projeto, né? E essa é uma das contrapartidas que foi exigida, tá? Pelo município, foi consensada, né? Eu não posso falar de exigência, todo mundo está olhando para frente, né? Então, uma das contrapartidas consensadas foi justamente a implantação dessas áreas verdes que vão ficar à direita e à esquerda da avenida, né? Todo o empreendimento será realizado em cima do aterro, tá? A gente executou o aterro com uma margem de segurança de 20%. Então, eu tenho uma margem, vamos dizer assim, eu poderia ficar até determinada cota altimétrica, não me recordo agora exatamente, tá? X metros de altitude, né, em relação ao nível do mar, nós colocamos ainda uma margem, tá? Então, para que haja uma suposta eventual inundação, seria necessário uma cheia maior do que a cheia recorrente em 382 anos. Esse é o ponto, tá? Lembrando que nós temos a maior parte do empreendimento está situada ali, né, nas partes mais altas, né? Mas todos os lotes edificados ali, eles estão acima da cota da máxima cheia após uma área verde. Felipe, então, superada essa questão do aterro, vamos para, ainda falando de estudos. Claro. Foi feito um estudo de impacto de trânsito, a questão da mobilidade. Claro. Uma vez o empreendimento chegando em Santa Luzia, terá contrapartidas? Quais serão essas contrapartidas? Porque as pessoas, elas têm em mente assim, mais um bairro para Santa Luzia. Então, teremos em breve mais vizinhos que vão utilizar das mesmas malhas viárias, que vão utilizar das mesmas escolas, dos mesmos postos de saúde, né? Como é que foi feito isso também, um estudo de impacto do trânsito e também do transporte público, que é um outro problema crônico aqui de Santa Luzia? Queria que você falasse sobre isso também. Então, nós fizemos todos os estudos, nós fizemos o estudo de geração de demanda por serviço público, saúde, educação, etc. E aí, qual que é a lógica do direito ambiental, qual que é a lógica do direito urbanístico? Para todo impacto detectado, precisa haver uma medida de mitigação ou compensação. Todos os impactos mapeados ou estão compensados ou mitigados. Então, você me perguntou para mim do trânsito, né? O relatório de impacto na circulação, obviamente, ele prevê, né, uma geração de tráfego, né, de novas viagens, tá? Mas o que é o ponto? Primeiro, todo o impacto gerado com os novos veículos transitando, tá? Ele está sendo mitigado, tá, através da execução de novas vias de interligação que passarão pelo meio do nosso empreendimento, tá? Então, primeiro ponto, nós criamos, tá, alternativas de trânsito, né, que hoje estão ali muito concentradas em alguns locais. Nós criamos alternativas de trânsito pelo meio do empreendimento, com base no tráfego gerado pelo empreendimento, tá, especificamente em relação ao trânsito. Nós nos comprometemos, né, com a prefeitura, com a sociedade, de realizar o alargamento de algumas vias, tá, de implementar alguns semáforos, implementar algumas rotatórias e alargar também, principalmente na parte alta do próximo à Ponte Velha, todas essas áreas, principalmente ali. Então, nós iremos realizar intervenções viárias para melhorar e aumentar o fluxo, tá? Obviamente, existe a previsão ali, se não me falha a memória, para mais novos 20 e poucos pontos de ônibus, pontos de táxi, tudo isso, tá? Previsto. Mas é claro que, por exemplo, as linhas urbanas, elas só são implementadas dentro do empreendimento na medida que houver ocupação e demanda, né? Vamos para a próxima, então. Falamos do aterro, falamos das contrapartidas, né, as medidas mitigatórias e compensatórias. A gente tem que falar também da questão, muita gente fala, dentro desse novo bairro, haverá possibilidade de construção de uma escola, de um posto de saúde, ou isso não foi colocado? Sim, isso foi colocado, tá? O nosso empreendimento, ele conta com 53% da área do nosso empreendimento, tá, destinada a áreas públicas. Dentre essas áreas públicas, a maior parte, tá, são as áreas verdes. Depois a gente tem o próprio sistema viário, tá? E temos também espaços
públicos, tanto para a implantação de serviços públicos, né, de equipamentos públicos a serem definidos pelo município. A Encamp ela não vai construir, tá, uma creche, um hospital, nada. Mas o município terá ali uma área, tá, reservada para a construção daquilo que, né, que for decisão política, que for decisão adequada para o local, tá? De acordo com as demandas que serão geradas e já estão mapeadas pelo empreendimento. Além disso, nós teremos também algumas áreas de lazer, principalmente uma praça, né, na qual nós nos comprometemos, inclusive, a implantar um anfiteatro, né, para os grupos de capoeira, isso entendendo que isso é algo importante, né, para a gente zelar pela história dos povos quilombolas, né, que historicamente habitaram a região de Santa Luzia e ainda, né, habitam a região de Santa Luzia. Então, nós temos vários equipamentos públicos previstos, né, e uma área destacada para o município implementar ali o que lhe for conveniente, de acordo com a demanda, né, por ele observada. E aí, pô, mas tudo bem, a Encamp vai entregar só uma área? Não, a Encamp também entrega uma contrapartida financeira para o município de Santa Luzia, tá? O que é uma contrapartida? É um pagamento, tá? Nós fazemos um pagamento de um valor relevante, né, que também é uma das medidas de compensação, tá? E aí, com esse valor, né, e obviamente a arrecadação municipal, a prefeitura define ali a forma de ocupação dessas áreas que lhe foram atribuídas, né, que são áreas, de fato, entre aspas, lotes da prefeitura, tá? Tá. Felipe, essa questão da fauna, da flora, recentemente foi colocada a questão da macaúba, né? Vocês estudaram isso também? Tem alguma coisa que pode ser falado na relação ali da fauna e da flora, daquele terreno? Nós somos obrigados a fazer um estudo de impacto ambiental, né? Então, durante esse estudo de impacto ambiental, é mapeada toda a fauna e flora existente, toda, 100%. Então, foram feitos esses levantamentos, obviamente haverá supressão, né, de alguns espécimes arbóreos, da vegetação lá existente, mas a questão das macaúbas, né, que foi uma questão muito colocada de uma forma muito acalorada, né, isso é uma solução simples, né? Não foi pedido nada para a gente até agora, tá? Deixar muito claro isso. Ninguém falou nada de macaúba com a Encamp, né? Mas, diante da discussão que apareceu sobre as macaúbas, nós simplesmente fizemos um pequeno ajuste no projeto e tudo bem. Nós nos comprometemos espontaneamente, e essa não é uma contrapartida, estrito senso, tá? Não é uma contrapartida constante no nosso relatório de impacto ambiental. Essa é uma contrapartida espontânea que a Encamp concorda de fazer, tá? Que é preservar todas as macaúbas existentes no terreno, tá? Algumas nós precisaremos reposicionar através de uma técnica chamada replantio, né? O transplantio, melhor dizendo, tá? Algumas serão transplantadas para as áreas verdes, tá? Mas esse transplantio ele é feito também dentro de uma boa técnica, garantindo, né, a segurança delas, a sobrevivência dos espécimes transplantados. Então, isso é o que a gente faz espontaneamente, tudo bem. Nós entendemos que isso é importante para o município, nós temos condição de fazer. O que me preocupa nesse caso das macaúbas, Ramon, é que não tem condição de fazer o transplantio. Como que essas pessoas irão exercer o direito à moradia, né? Porque nós temos recursos técnicos para fazer isso, é um negócio muito complexo de fazer, tá? Exige não só equipamento apropriado, equipamento pesado, né? Porque as árvores são pesadíssimas, né? Elas não podem ser, não dá para a gente pegar um trator e puxar, né? A gente precisa fazer todo um trabalho para ela não, né? Para garantir. Mas as pessoas que não têm, né? Eu me preocupei muito com esse assunto das macaúbas. Eu fiquei muito tocado com esse assunto pessoalmente, porque eu compreendo, eu admiro a boa-fé das pessoas que propuseram isso, mas eu acho que faltou ali nessa proposição, né, faltou enxergar um pouquinho além, né, e pensar quais impactos que a gente está trazendo. Para o nosso empreendimento, Ramon, eu falo de muito boa-fé, isso foi uma ideia que nós tivemos muito rapidamente aqui, entendendo ali a proteção, né, e foi algo que a gente tentou falar no Compac, mas lamentavelmente, os próprios adolescentes que foram usados ali para protestar pelas macaúbas não sabiam, né? Não foram informados que as macaúbas serão preservadas. Eu fiquei muito constrangido com isso, tá? Acho que os nossos adolescentes merecem participar das atividades cívicas, mas eles merecem muito mais do que o sentimento de revolta, eles merecem o sentimento, né? A perspectiva de grandeza, eles merecem entender como é importante a gente resolver os problemas mais do que a gente criar problema.
A Encamp hoje tem toda a documentação, tem todas as licenças. Eu me recordo que recentemente o Ministério Público, algo que a gente até publicou aqui no Virou Notícia, Sim. havia recomendado ao prefeito as licenças que foram concedidas, enfim. A parte burocrática, a documentação, a Encamp tem todos esses documentos favoráveis para a continuidade do empreendimento e ao longo desses 50 anos, já quero emendar com outra pergunta. Vocês já passaram por algo parecido com o que está acontecendo aqui em Santa Luzia, esse imbróglio todo aí, se arrastando há praticamente 10 anos? Sim, tudo o que é exigido pela lei foi feito. Tudo o que foi exigido pela lei foi feito. Nós dispomos de todas as licenças necessárias até o momento, né? Temos alguns passos ainda à frente, tá? Para dar, tá, Ramon? Então, algumas licenças nós ainda não obtivemos, porque a gente precisa passar por essa fase do COMPAC, tá? Mas tudo que nos foi exigido até agora foi entregue. Ah, mas o Ministério Público recomendou. Veja bem, eu me sinto aqui... E a prefeitura não acatou, viu? Eu apurei isso com a procuradoria. A procuradora do município disse que não acatou. Será por quê? Eu respeito muito, eu tenho um enorme apreço, né, pelos promotores, pelo Ministério Público, um enorme apreço. Eu compreendo o munus público que eles carregam, né, o dever que eles têm e o impacto positivo que eles tratam nesse caso. Mas se você observar, esse procedimento que resultou na recomendação, ele foi instaurado poucas horas antes da expedição da recomendação. Poucas horas antes. Tá? O que eu quero dizer com isso? Esse empreendimento, tá? Eu estou falando, o procedimento foi instaurado poucas horas antes. O nosso empreendimento, ele já foi objeto de uma primeira investigação do Ministério Público lá atrás, tá? Antiga, e que foi arquivada. Por que foi arquivada? Porque o então promotor falou, olha, se eu não tenho um empreendimento pronto, um licenciamento pronto, o que eu estou investigando? Depois, nós fomos surpreendidos por uma ação civil pública. Né? Esse procedimento da recomendação, nós nem sequer fomos intimados a tempo, né, para prestar o esclarecimento. Se não me falha a memória, a recomendação falava do IFAM e do IEFA, né? E o IFAM e o IEFA revalidaram as nossas... Recomendação agora do dia 10 de junho. Eles revalidaram as nossas licenças. Como assim? Então, por que eu tenho uma recomendação falando para fazer algo que já foi feito? Isso que está me causando um pouco de surpresa, tá, Ramon? Isso está me causando um pouco de surpresa. Ô Felipe, uma outra situação também que é muito falada aqui em Santa Luzia. Por que não utilizar aquele espaço para fazer um parque ecológico? Existe essa possibilidade, já que o terreno ele é particular? Se houver a vontade política para isso acontecer, eu não tenho o que fazer. Olha, se o município quiser desapropriar a sede da Encamp ou a sede do seu jornal, o município tem a prerrogativa legal para desapropriar. Você me entende? Então, Ramon, isso não é algo que compete a Encamp avaliar se topa ou não topa, né? Eu posso avaliar, por exemplo, se você me propuser a compra do imóvel, entendeu? Eu posso avaliar se alguém, XPTZ, quiser comprar o imóvel, eu posso levar a proposta para os proprietários atuais, mas a prefeitura, ela primeiro tem que decidir, né, se há motivação para isso, né? E eu acho que um dado que, quando me falam do parque, eu penso numa coisa, né? O mundo corporativo nos leva a fazer conta, né, Ramon? Então, pensa uma coisa, se aquele imóvel ali, vou colocar aqui um valor, né, ilustrando um valor aqui, sem fazer muita conta, se aquele imóvel ali no centro da cidade, 500 mil metros quadrados, né, se aquele imóvel ali tiver uma avaliação ali de 30, 40 milhões de reais, tá? Hipoteticamente, só para a gente ilustrar aqui o nosso diálogo. Se a gente estiver falando de 40 milhões de reais, nós estamos falando de 10% da arrecadação tributária municipal. Nós estamos falando, né? Santa Luzia arrecadou no ano passado mais ou menos 400 milhões de reais. Nós estamos falando de 10% da arrecadação anual para desapropriar uma área. Quanto que custa para implantar um parque? Você sabe, Ramon? Eu não sei. Mas deve ser Tem caro. nem ideia. Eu já implantei alguns parques como contrapartida, tá? Em alguns empreendimentos muito maiores até que esse. É caro. É muito caro implantar um parque, né? Implantar um parque não é deixar o mato crescer. Se o município tiver interesse, falar assim, olha, nós vamos desapropriar aqui, eu posso fazer. Tchau para vocês, já era o loteamento Cidade Jardim. Isso vale para qualquer imóvel, para qualquer área pública. A gente está falando aqui de gastar
né, 10%, vamos pensar que a gente vai gastar 40 milhões para desapropriar, mais 40 milhões para implantar um parque. A gente falando de 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, 20%. O município está com todos os problemas de saúde, de educação, está tudo em dia? Está sobrando dinheiro? Então, está sobrando 80 milhões na arrecadação municipal para implantar um parque? Está sobrando 10, 20 milhões para manter esse parque todo ano? Acho que essa é uma pergunta aqui. Quem fala do parque precisa parar para pensar. E o que é melhor para o município? A gente está falando aí de uma geração de riqueza para a cidade de aproximadamente 700 milhões de reais. Só com as construções que serão ali edificadas. Nós estamos falando de 700 milhões de reais no comércio local. Nós estamos falando de 700 milhões de reais nos serviços locais. Nós estamos falando que todo mundo que presta algum tipo de serviço relacionado à construção civil, os depósitos de material de construção, os pedreiros, né? Todo mundo que mexe com elétrica, hidráulica, com mobiliário, com móveis, né? Então, vocês injetam em cima do nosso terreno 700 milhões de reais no município. Né? O nosso empreendimento também injeta algumas centenas de milhões de reais no município, girando a economia local. Quando a gente soma todos esses impactos gerados pelo empreendimento, veja bem, Ramon, olha que coisa legal, a gente cria um espaço para a economia local prosperar. E a gente está falando de um potencial de injeção de recurso na economia de R$1 bilhão. Quando a gente olha para o último PIB publicado do município, o PIB de Santa Luzia está um pouquinho acima de R$5 bilhões. Nós estamos falando aí de quase 20% do PIB, Ramon, injetado. Quando a gente olha para a arrecadação municipal, tá? O nosso empreendimento ele vai gerar, ao invés de custar 40 milhões para desapropriar, o nosso empreendimento vai gerar 40 milhões de reais de arrecadação, tá? Ao longo de 5 anos. 40 milhões, por quê? A gente tem um monte de ITBI para pagar ali. Tem tanto o ITBI de aquisição do terreno, depois a gente tem o ITBI de venda dos lotes, depois a gente tem os ITBIs complementares que são ali, né? Então a pessoa que às vezes comprou um lote, construiu uma casa, vai revender, paga o ITBI também. Então quando a gente soma o ITBI que Encamp paga, o ITBI que os clientes adquirentes dos lotes pagam, os ITBIs secundários que a gente pensa aí mais ou menos 5% ao ano, né? De revenda de lotes, quando a gente pensa no IPTU gerado, quando a gente pensa no ISSQN gerado sobre esse R$1 bilhão de obra que a gente, né, imagina que seja um impacto positivo, né? Isso inclusive está lá no nosso ERIMA, tá? Em nosso EIV, esse impacto positivo, a gente não mapeia só impacto negativo, não. Né? A dinamização da economia local é um dos impactos positivos mapeados, né? Então, quando a gente coloca isso, a gente está falando de 40 milhões a mais de arrecadação para o município, 10% da arrecadação. A gente está falando de uma injeção ao longo de 5 anos, né, de quase 20% do PIB. A gente está falando de emprego, Ramon, de quase 1.500 empregos. Ah, tudo construção civil? Não. Uma parte, sim. Uma parte de construção civil. E, eu que sou um trabalhador da construção civil, né, eu preciso de construção para sobreviver, para poder pagar a alimentação, a escola dos meus filhos, plano de saúde. Então, da mesma maneira, né, são 1.500 empregos gerados, mais ou menos metade desses 1.500 empregos gerados na construção civil, portanto, por mais ou menos ao longo de 5 anos, né? Mas depois a gente tem ali, né, dentro das nossas projeções comerciais, a gente deve ter ali, dos 552, a gente imagina, tá? A gente deve gerar ali mais ou menos 120, 140 lotes comerciais, tá? É o que a gente está imaginando, porque o cara faz o que ele quiser, o comprador ele pode colocar uma casa, ele pode colocar um comércio, desde que compatível com o zoneamento, né? Mas a gente imagina ali que a gente deva ter mais ou menos ali de 120 a 130 novos comércios. Ramon, de forma muito aberta, Ramon, eu só quero entregar algo que seja bom para vocês, né? Eu sei que nós temos críticas, mas será que as pessoas estão fazendo essa crítica? Será que elas pararam para ouvir? Será que elas pararam para pensar no problema? Que às vezes ali, para tentar ganhar um pouquinho de palco ali, de palanque, será que elas estão pensando que, respeitosamente, eu falei isso, eu tive a liberdade de falar, será que eles estão pensando que esse palanque também, tanto os ônus quanto os bônus estarão nesse palanque, né? Quando você coloca ônus e bônus, eu percebo que parte da população, ela fica ressabiada, no intuito de que, olha, nós que já moramos aqui, vamos ficar com o impacto no trânsito. Você faz um alargamento de uma via, mas você tem uma ponte, que é estreita. E aí você traz mais moradores para Santa Luzia, que se a prefeitura não construir equipamentos públicos, vão superlotar os postos de saúde, as escolas, por exemplo. E aí a impressão que dá
que eu tenho conversado com algumas pessoas é de que a Encamp vai ficar com o lucro de vender o terreno, a prefeitura vai receber os impostos, os cartórios, por sua vez, também as taxas, e alguém fica com o ônus e com o bônus. E o ônus maior seria para a população de Santa Luzia. Esse é o sentimento que eu tenho percebido aqui de algumas pessoas que estão, de alguma forma, buscando mais informações sobre esse empreendimento. Eu agradeço, Ramon, você compartilhar com isso. É muito importante você, como jornalista, né, e agora aqui se portando como um representante, né, um dos representantes da sociedade luziense, trazer, tá, para a gente essas... Porque sou morador da cidade, né, inclusive vizinho ao Não, terreno, exatamente, né? eu falo assim, como um dos representantes... A gente está no dia a dia aqui, vivendo com essa situação, sim. e o impacto vai ser gerado diretamente para a gente aqui. Então, eu estou sendo voz daquelas pessoas que talvez não tiveram condição de questionar isso para você. Ônus e bônus. Muito boa a sua pergunta, Ramon. Olha, eu já falei aqui, ao longo da nossa conversa, de inúmeros bônus que eu entendo que o empreendimento traz. Eu também deixei claro para você que todos os ônus, ou seja, os impactos negativos que foram detectados, né, eles foram compensados ou mitigados. E eu trouxe, eu espero ter sido claro, Ramon, tá, ao esclarecer para você que, o problema de trânsito, ele foi mapeado, tá? E existem formas técnicas de solucionar isso. Ramon, se qualquer pessoa da comunidade tiver alguma informação melhor do que os nossos engenheiros de trânsito tiveram, algum método melhor, estamos abertos. E por exemplo, essa questão que você disse aí, quem que fica com os ônus, quem que fica com os bônus, né? Olha, sinceramente, Ramon, nós temos resultado financeiro nesse empreendimento se ele der certo. É claro que nós temos, né? Mas vocês têm mais, tá? E não vão pensar miúdo, não vão pensar em buzina, não vão pensar em congestionamento. O congestionamento, a buzina, o trânsito, a gente tem a nossa forma técnica de resolver. E se ela estiver errada, assim como qualquer estudo estiver errado, a gente pode consertar, tá tudo bem. Não tem problema. A Encamp não resiste, a Encamp não tem nenhum problema em fazer o que é certo. Deixamos muito claro para você, tá, Ramon? Ramon, muitíssimo obrigado a todos que estão nos assistindo. Foi um prazer ter esse espaço, tá? E coloco a Encamp, coloco toda a nossa equipe à disposição para receber e tratar cada uma das dúvidas que vocês tiverem através dos nossos canais, tá bom? Muito obrigado.